Olá, boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Ok, conseguem visualizar bem? Ok, então sejam todas muito bem-vindas, né? Essa mais uma live, que na verdade não é apenas uma live, é um momento de capacitação para nós mulheres, de forma especial para todas aquelas que compõem o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher da cidade de Maceió. Eu sou Mabel de Araújo e nesse conselho tenho assento como suplente, representando o Serviço Social do Comércio SESC Alagoas. É importante a gente ressaltar, não é, que o Conselho Municipal da Mulher da cidade de Maceió, ele passou um período desativado, não é, e com a necessidade, com o atual cenário que o país está vivendo, então, mais do que nunca, foi importante que esse conselho pudesse ser reativado. Então, quero iniciar parabenizando a todas as conselheiras que integram esse conselho, tanto as que representam o governo, como as que representam a sociedade civil. Bom, e nessa noite de hoje, a gente vai estar falando sobre algo muito importante, que são as políticas públicas para mulheres, especificamente a legislação brasileira. E aí a gente tem uma das pessoas, a principal pessoa que vai estar conosco nesse momento. Boa noite, Lúcia. A gente queria ter o prazer, né, a gente vai ter o prazer de estar recebendo a mãe do Leon, uma mulher, acima de tudo, né, uma mulher chamada Andréa Pacheco, que é, na verdade, a doutora Andréa Pacheco, professora da Universidade Federal de Alagoas, e que vai estar conosco realizando essa discussão. Professora, estou no seu aguardo. Bom, e por que o CODIM, enquanto a professora retoma aqui, por que o CODIM resolve discutir políticas públicas para as mulheres, né? Então, no atual cenário brasileiro, onde a pandemia trouxe esse silêncio com relação às denúncias referentes ao feminicídio, o cenário econômico, enfim, tudo que esse país tem nos mostrado e o que nós estamos vivendo exige que a gente possa discutir sobre isso. Então, a gente convida a professora doutora Andréa Pacheco para estar conosco nesse momento. Peço que a professora Andréa reenvie, por favor. Ok. Boa noite, professora Andréa. Seja muito bem-vinda a mais um momento conosco, né, aqui pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Maceió. É um prazer recebê-la. Boa noite a todas, a todos, a todes.
que a gente tenha um momento bem legal de debate, discussão. Quem quiser fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, pode colocando aí no chat, que a Mabel vai olhando, vai me dizendo, porque às vezes passa muito rápido, mas ela vai organizando aí. Posso começar? Bom, então, vamos lá, né? Para a gente ganhar tempo, porque O ele é som tá curto, ok, né? né? O som tá ok. As pessoas conseguem ouvir? Vocês conseguem visualizar a professora e ouvir? Ok. Então, podemos começar, professora. Opa, a professora travou. Professora Andréia, retoma o pedido, por favor. Vamos lá, retomando. Agora Pronto. retomando. Eu tirei a internet que deu uma oscilada, estou deixando a minha mesmo do celular, que talvez seja mais, mais eficiente. Então, vamos lá. Bem, primeiro, parabenizar, né, ao Conselho, ao CODIM, pela essa iniciativa, pelo trabalho. Né? Eu também sou conselheira, mas estou em licença maternidade. E aí, mas aceitei, né, fazer esse momento, até mesmo como uma forma de contribuir, visto que eu estou de licença maternidade, eu sei que a gente precisa de todo mundo, né? Mas também são a questão dos direitos, né? Nós mulheres, a gente tem que sempre estar fortalecendo os nossos direitos, e aí, realmente, eu ainda estou na licença maternidade até 14 de janeiro, mas vim para contribuir. Bem, então, dizer isso, né, dizer que o Conselho, mais do que nunca, como a Mabel coloca, nesse momento de confinamento, de isolamento social, de pandemia, apesar de estar se abrindo, né, o comércio, os espaços de lazer, mas a gente sabe que ainda tem muitas, né, mulheres dentro de casa, devido à pandemia, ainda no trabalho, online, no trabalho remoto, e que também, né, ainda temos alguns companheiros que estão no trabalho remoto, e a gente sabe que essa questão da violência, ela só piorou na pandemia, mas na verdade era um retrato do que já nós temos muito presente na sociedade. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que a política nacional de políticas públicas para mulheres, né, ela traz alguns fundamentos. Então, eu queria começar iniciando isso para depois a gente entrar na questão de Alagoas, né? A primeira coisa que ele vai falar dos fundamentos é a igualdade e o respeito à diversidade. E aí é fundamental para nós do Conselho, para a sociedade como um todo, entender essa diversidade. Então, nós nunca podemos falar da mulher. Não existe a mulher. O que existe são as mulheres. Mulheres no plurais. Porque a gente vai ver que são mulheres na sua diversidade. Então, nós vamos ter mulheres hétero, mulheres trans, mulheres lésbicas, mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres ciganas, mulheres do campo, da cidade, das águas, das florestas, casada, solteira, divorciada, viúva, com filho, sem filho, menina, adulta, idosa, católica, evangélica, de terreiro. Então, nós vamos ter essa diversidade. Então, quando a gente pensar, e aí, porque, infelizmente, o nosso pensamento, a construção social do pensamento da humanidade, né? E aí a gente pega o Brasil, um país periférico, do capitalismo periférico, e que vai ser, né, colonizado
pelo país europeu, por Portugal, e vai trazer também essas concepções da ideia de um conceito universal de homem, de humanidade, que representa nada mais do que menos da metade da humanidade, que são os homens. E aí, quando a gente for ver homens brancos, ricos e heterossexuais, aí é que diminui. Então, essa ideia de humanidade, essa ideia de colocar, mas eu estou falando de forma como se fosse geral. Esse geral, ele não existe, porque esse geral, ele simplesmente esconde, ele abafa, ele invisibiliza as mulheres negras, os homens negros, os homens pobres, os homens homossexuais, enfim, todos os indígenas, a população ribeirinha. Então, por isso que é importante aí pensar nesse princípio que está lá na política nacional, pensar qualquer coisa aqui no estado de Alagoas, é importante a gente pensar dentro dessa perspectiva. Então, nós vamos trabalhar a política para mulheres, mulheres em sua diversidade. O segundo ponto, né, fundamental é a questão da equidade, né, que essa igualdade de oportunidades. Então, por exemplo, de uma mulher que está lá que nasce numa zona rural, que não tem acesso à internet, que muitas vezes não tem condição de estudar. Então, isso é importante quando a gente pensar nas políticas públicas, pensando essas mulheres, pensando essa perspectiva. Ou seja, de que para que realmente tenha igualdade, é importante ter equidade. Outra questão é a autonomia das mulheres. O poder de decisão sobre suas vidas, seus corpos, né? Aquela famosa frase de que meu corpo, minhas regras, né? Então, é um pouco dessas questões. E aí, pensando também, né, dessa questão da laicidade do Estado. Ou seja, né, a gente pensar que as políticas públicas elas não podem ser norteadas por nenhuma concepção ideológica religiosa. Por quê? Há uma diversidade. Nós temos no Brasil uma diversidade, nós temos em Alagoas uma diversidade religiosa. Então, ela não pode ser direcionada à política pública pensando numa religião específica. A universalidade das políticas. Ou seja, ela deve garantir a sua implementação, o acesso dos direitos sociais, políticos, econômicos, culturais e ambientais para todas as mulheres. A justiça social, que seria a redistribuição de recursos e riquezas produzidas pela sociedade. E a busca de superação das desigualdades sociais, que atinge de maneira significativa as mulheres. Se a gente for ver o mapa da pobreza, o mapa da fome, a gente vai ver o quanto as mulheres hoje, a pobreza ela tem cara de mulher. E por que essa pobreza tem cara de mulher? Porque as mulheres, elas hoje chefiam a família, apesar, né, de que durante muito tempo foi invisibilizado. Muitas vezes é a mulher que bota o recurso dentro de casa, mas ainda quando vai dizer quem é o chefe da família, esse termo extremamente patriarcal, machista, né, heteronormativo, alguém é um chefe, ou seja, alguém deve obediência. Então, a gente ainda vê nessa lógica de que mesmo a mulher colocando o sustento em casa, ela ainda é vista como ela não é a chefe da família nesse sentido que as ações governamentais são pensadas, né? A transparência nos atos públicos é fundamental, que a gente saiba o que está sendo feito na administração pública, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a eficiência, a transparência dos atos públicos, o controle social, tudo isso deve ser garantido. E aí vai rebater no terceiro ponto, que aí é o nosso papel fundamental, que é a participação e controle social. Então, o CODIM ele tem um papel fundamental na questão do controle social, ou seja, o debate e a participação da mulher na formulação, implementação, tais como avaliação e controle das políticas públicas devem ser garantidos e ratificados pelo Estado brasileiro como medida de proteção aos direitos humanos das mulheres e das meninas. Então, ora,
Isso é o que está dizendo a política nacional. Uma política que, infelizmente, né, desde o governo, né, Bolsonaro, ela vai deixar de fazer parte como uma secretaria nacional. E aí a gente vai perdendo também. Então, a gente já não está tendo mais as conferências. As conferências passaram a ser apenas representativas, não se tem mais o poder de decisão, o poder de pressão, enfim. Há uma grande fragilidade aí no controle social. Por isso que é importante que a gente possa se organizar e possa estar nos fortalecendo para poder exigir, fiscalizar e também propor políticas públicas para Maceió, para Alagoas e para o Brasil. Então, qual é a nossa realidade? Primeiro, pensando no Brasil, esse Brasil do Bolsonaro, né, que está aí esse presidente, a primeira questão que a gente vai ver é o desemprego que segue em alta e chega a 14,7 milhões de brasileiros. Segundo a PNAD, né, continua referente nos trimestres de abril de 2021. O país que em 2014 havia saído do mapa da fome, ele volta a esse mapa mundial da fome em 2021. E a insegurança alimentar grave atingiu 9% da população em 2020. Com 19,1 milhões de pessoas nessa situação. Um exemplo, né, que a gente viu em Cuiabá, mas viu também em Fortaleza, que são as famílias se aglomerando em filas de açougue, disputando a doação de ossos de animais para alimentação. A extrema pobreza cresceu entre os brasileiros, agudizada pela pandemia, pelo desemprego estrutural e pela ausência de uma política de renda cidadã no país. Quase 18 milhões de pessoas no país voltaram à condição de pobreza extrema, aquelas que vivem com menos de 1,90 dólar, ou seja, menos de 2 dólares, menos de 10 reais, tá? Tem um professor que trabalha esses dados, né, André Gonçalves, que escreveu um texto e eu peguei um pouco algumas informações desse texto. E que Alagoas nós estamos falando? Primeira coisa, uma Alagoas que cresceu 30,4% parcela da população de Alagoas em situação de extrema pobreza, ou seja, que vive com a renda de 151 por mês. Esses dados de 2019 é do IBGE. A violência que atingiu 15,7% da população de Alagoas com mais de 18 anos. E segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, mostra que 377 mil pessoas sofreram violência psicológica, física ou sexual em 2019. A maioria das vítimas são mulheres. E a violência doméstica, né? Qual é essa realidade aqui nesse estado de Alagoas? Segundo a pesquisa do Instituto Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgada, né, nas redes sociais, 1 a 4 mulheres acima de 16 anos afirmam ter sofrido algum tipo de violência no último ano no Brasil durante a pandemia Covid. Em Alagoas, 12 mulheres sofrem agressões por dia. Como é que se diz? Fazendo, né, uma observação fundamental. Mulheres que denunciam. Nós não estamos falando das mulheres que sofrem agressão, nós estamos falando que são 12 mulheres que sofrem agressão por dia e fazem BO. Fora as que ficaram, né, em casa, né, que a gente viu da porta da nossa casa, da janela da nossa casa, na briga, na violência psicológica, na violência física. Fora que a gente vê no WhatsApp, dentro da nossa família, com nossos amigos, enfim. E o feminicídio? Alagoas, ele é o primeiro do Nordeste que mais mata mulheres e é o quinto do país em números de feminicídio em 2020, tá? Alagoas aparece no ranking como o estado do Nordeste que mais registrou feminicídio, que cada feminicídio por 100 mil habitantes. E é um quinto nível nacional, como eu falei. De acordo com o levantamento, em Alagoas, uma mulher assassinada por sua condição a cada 100 mil habitantes. Os estados que vêm depois antes de Alagoas é Mato Grosso, Roraima,
Mato Grosso do Sul e Acre. E Alagoas é o outro. E do Nordeste ele é o primeiro, né? 99% das mulheres assassinadas em Alagoas em 2019, pasmem, são negras. Um dado fundamental para que a gente entenda a interseccionalidade. O que é a interseccionalidade? Que quando a gente pensa em política para as mulheres, pense mulheres negras, mulheres pobres, mulheres lésbicas, mulheres trans. Então, que a gente entenda outras categorias. Quando eu fazia o doutorado na Bahia, eu fui assistir uma palestra da Chesnay, que é uma que trabalha a questão a Kimberley, a Kimberley, ela trabalha sobre a interseccionalidade, é uma das primeiras mulheres negras que vai trazer isso. E eu fui com a palestra dela lá na Bahia, e ela falando, né? Só que ela falando inglês, eu perdi muita coisa, mas eu consegui acompanhar algumas coisas, e ela dizendo assim, a interseccionalidade, eu nunca vou esquecer esse conceito, porque para mim, assim, foi fundamental. Ainda hoje, toda vez que eu vou passar numa avenida, eu me lembro de Kimberley falando sobre interseccionalidade. A interseccionalidade é como se estivesse aqui numa esquina. Eu tô aqui na esquina. Aí eu venho aqui, aí aqui vem aí eu vou aqui passando, mas aqui vem um caminhão, que é o racismo, aqui vem um caminhão, que é a questão da classe, aqui vem da sexualidade. Então é como se o tempo, tudo isso fosse me completando. Então não é só o gênero que vai, mas ele vem aqui e se encontra com a classe, que se encontra com a raça, que se encontra com a sexualidade, e aí vem geração, vem outros elementos, né, que a gente pode estar trabalhando pensando na interseccionalidade. Então, a política pública para as mulheres, ela tem que ter, claro, ela tem a sua dimensão de gênero, tem. Ela é uma das questões fundantes a questão de gênero, já que a gente está falando de políticas públicas para mulheres. Mas a interseccional, ela passa aqui o racismo, passa aqui o sexismo, passa aqui a classe. Então, a gente poder entender nessa perspectiva, né? Então, por isso que eu disse que não dá para a gente pensar a política para a mulher, mas sim para mulheres no plural. E outra coisa, desses 99% de feminicídio, né, que as mulheres foram mulheres negras, apenas uma mulher não era negra. Quer dizer, não era negra, não tinha a cor da raça, ela não estava definida. Então, a gente não sabe se era 100% mulheres negras, né? Então, isso é um determinante. Pensar políticas públicas, principalmente na área da violência, não dá para não pensar a questão da raça, porque elas estão diretamente articuladas. Como diz a Sueli Carneiro, o racismo ele precisa ser compreendido como um eixo articulador das desigualdades, que impacta nas relações de gênero. Né? Então, isso é uma questão, a Sueli Carneiro, em 2003, na sua obra de 2003, vai falar isso. Então, a naturalização das desigualdades de gênero demonstram a reatualização das velhas concepções realizadas no processo histórico de sociabilidade capitalista, patriarcal e racista. Definindo o espaço doméstico como seu porto seguro, seu lugar naturalmente determinado ao nascer. O confinamento das mulheres não se dá somente de forma coercitiva, violenta, ou seja, pelo uso da força física. Como diz Guilherme, existe um adestramento positivo e um adestramento negativo, que se articulam de forma complementar e alimentam as engrenagens do processo de apropriação das mulheres. O adestramento negativo é realizado de forma indireta, ao depositar na mulher a culpa por todos os problemas e pelas fatalidades e infelicidades que possam acontecer dentro de casa e ou na vida dos filhos e marido. Por exemplo, a criança foi reprovada, aí tá vendo? A culpa é sua. Então, de responsabilizar a mulher por tudo que dá errado. É o seu filho. Então, a gente escuta muito isso. Olha o que teu filho está fazendo, né? E isso é um adestramento negativo. Então, através de colocar a ideia negativa da mulher, você está ensinando para ela o que ela tem que fazer. Ela tem que cuidar do filho direito, é ela que é a responsável, enfim. Por outro lado, o adestramento positivo.
né? O que é esse adestramento positivo? É aquele que coloca a mulher num pedestal, como insubstituível, atribuindo a ela um privilégio de estar naquele lugar e romantizando e mascarando as relações que são fundamentalmente dominação, exploração e opressão. Daquela ideia, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? Então, essa ideia de que romantiza, olha, a minha vida só tá certo, os filhos estão bem na escola, mas isso tudo é por você. Então, essa ideia é um adestramento positivo no sentido de dizer assim, positivar aquilo para que a pessoa não perceba o que está por trás daquilo, né? Uma responsabilidade individual com o cuidado da casa, com o cuidado da família, com tudo que está no espaço privado. É neste movimento de coerção e consentimento que o projeto patriarcal oferece às mulheres a segurança em troca de liberdade. Essa segurança dentro de casa, entre milhares de aspas, mas é a segurança do que vem externo, não do que está interno. Porque enquanto o dono dela, ele pode bater. Agora, estando dentro de casa, isso me faz lembrar um trabalho que eu estava fazendo lá na favela de Lona. E aí a mulher disse, por que você não denuncia? Ela disse, olha, eu não vou denunciar. Ela sempre chegava com o olho roxo. Eu disse, olha, eu não vou denunciar, porque se eu denunciar, a minha casa ela é feita de lona. E aí vai vir alguém, vai cortar a lona, vai estuprar minha filha, vai bater na minha filha, vai me bater. Então eu prefiro ficar com ele, porque pelo menos eu só apanho de uma pessoa. E ele estando dentro de casa, ninguém vai entrar para invadir e fazer nada comigo nem com a minha filha. Mas em compensação, ela apanhava todos os dias e tal. Enfim. Então, este movimento de coerção e consentimento que o projeto patriarcal oferece às mulheres, segurança em troca de liberdade, o cuidado em detrimento da igualdade, a subserviência e a obediência em nome da tranquilidade, assim é construído um projeto de felicidade para as mulheres, que tem por base a perda de si mesma, o sequestro da subjetividade, a falta de amor próprio e a violação da individualidade e de seus direitos humanos, bem como a banalização da violência doméstica. Né? E muitos homens, e aí na pesquisa que eu faço, né, eu sou professora da UFAL, como foi falado, e aí eu coordeno o grupo Frida Kahlo, e a gente faz uma pesquisa que é as Marias que não calam. É o perfil da mulher no estado de Alagoas e em Maceió, existe uma especificidade. E aí, né, uma dessas visitas na delegacia, e a delegada pegou e disse, entra aí, tava cheio, plena segunda-feira, né? E aí disse, olha, doutora, vem aqui, me ajude, pensando que eu era advogada, né? Doutora, eu não fiz nada, eu bati, foi na minha mulher, eu não bati na mulher de ninguém, não. Então ele estava tão convicto de que ele estava injustiçado, porque a mulher que ele bateu foi a dele. Isso pode. Então, é um pouco isso. Então, as mulheres, dentro dessa perspectiva, dessa lógica patriarcal, elas abrem mão da sua liberdade por uma falsa segurança, por uma falsa tranquilidade, né? Na contramão dos órgãos internacionais, né, que com essa pandemia passou a investir na questão da violência contra a mulher para erradicar a violência contra a mulher e buscar os direitos humanos, que delinearam ações estratégicas para o fim da violência contra a mulher, no Brasil, desde 2015, os programas de proteção à mulher vêm sendo desmontados com esvaziamento de políticas e ou recursos financeiros. No governo de Bolsonaro, o orçamento da Secretaria da Mulher, órgão do Ministério da Mulher, né, que foi modificado, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, foi diminuído de 119 milhões para 5,3 milhões, de acordo com o levantamento feito pelo jornal O Estado de São Paulo. Entre esses anos, os pagamentos para atendimento das mulheres em situação de violência diminuíram de 34,7 milhões para apenas 194,7 mil. Este descaso com a política para as mulheres fica explícito no levantamento feito pelo Instituto de Estudos Socioeconômico, INESC, em abril de 2020, o qual revelou que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos gastou apenas 0,13% dos 400 milhões disponíveis no orçamento inicial. Então, não foi por falta de dinheiro.
nesse caso, né? Porque o recurso foi diminuído, mas mesmo assim não foi gasto. As pesquisas realizadas sobre violência contra a mulher apontam a subnotificação dos casos de violência doméstica como um problema para diagnosticar de forma real os casos de violência, visto que esta violência é cometida por uma pessoa na qual a vítima tem ou teve uma relação afetivo-sexual e que dificulta a denúncia. Os agressores, em geral, companheiro e ex-companheiro, mantêm com a vítima uma relação de poder e de controle físico e ou emocional. Neste caso, o mito do amor romântico é o azeite da engrenagem das relações violentas dentro de casa. O falseamento da posse como amor, a ideia dos felizes para sempre, em sintonia com frases de efeito do senso comum que propaga que ruim com ele, pior sem ele, fazem parte de um arsenal ideológico de subalternização das mulheres e de dominação masculina. E aí vem a pandemia, né? A pandemia, primeira coisa, é importante a gente ressaltar que a pandemia, ela não traz a violência contra a mulher, não traz a pobreza, não traz o desemprego. Ela escancara essas relações de desigualdades sociais. E é de desigualdades econômicas, de gênero, de raça, de geração. Como diz Emanuele Góes, o lugar onde o Estado não chega, o vírus irá chegar, como acontece com todas as epidemias. Neste lugar tem raça e gênero. São as pessoas negras, as mulheres negras que ocupam esses territórios. Então, veja, se não há políticas públicas para as mulheres, se isso foi reduzido, com certeza essa pandemia ela chega de forma muito mais violenta, né? Porque é na periferia que as mulheres não têm água para... A gente diz, tem que lavar as mãos, tem que usar álcool em gel, tem que usar máscara, tem que usar não sei o quê. Como? Se essas mulheres muitas vezes não têm nem o que comer. Então ela não vai deixar de comprar um pão para comprar uma máscara. Não vai deixar. E muitas vezes elas chegam em casa, não tem como tomar banho porque está faltando água. Né? E a gente vai ver isso em várias realidades aqui em Maceió também. Para elucidar como a pandemia do Covid-19 é atravessada pelo debate sobre a questão de gênero, de raça e de classe, é oportuno lembrar como foi marcado o início da pandemia no Brasil. Eu não sei se vocês se lembram, em que a primeira vítima fatal noticiada foi uma mulher de 63 anos que trabalhava como empregada doméstica no Rio de Janeiro. A gente esquece, né? Mas isso é uma questão marcante, fundamental. A morte desta mulher carrega em si o caráter classista, patriarcal e racista presente em nosso cotidiano. Os patrões haviam recebido resultado positivo para a Covid e, sem informar a doméstica que estava infectado, solicitaram que ela voltasse ao trabalho na casa, sem nenhuma preocupação de infectá-la. Era só uma empregada doméstica, né? Tal situação já demonstra a fragilidade de quem está nos setores da reprodução social, assim como nos setores informais de trabalho e como esta pandemia está sendo vivenciada, informando um caráter classista, racista e patriarcal da sociedade. Segundo os dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no mês de abril de 2020, a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, o DISC 180, recebeu quase 40% a mais de denúncias que o mesmo mês do ano de 2019. Comparando os meses de fevereiro e março, início da quarentena, o aumento foi cerca de 18% e 13,5%, respectivamente, em relação aos meses de 2019. Além disso, uma nota técnica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que entre os meses de março e abril houve um aumento de 22,2% nos casos de feminicídio. De acordo com o relatório, o estado em que mais se agravou foi o Acre, em que o aumento foi de 300%. Em relação aos boletins de ocorrência, em caso de violência sexual, reduziram em 28,2% entre abril e maio de 2020, comparando com os meses de 2019. O que reforça a tese de que, com o isolamento social, as vítimas
enfrentam mais dificuldade em fazer denúncia. Sem falar que no início os órgãos públicos também fecharam, né? E ficaram poucos órgãos públicos trabalhando. Assim, o isolamento contribuiu de forma objetiva, isolando a mulher sem sair de casa. E de forma subjetiva, isolando a mulher e a convivência 24 horas com os agressores. Em Alagoas, as medidas protetivas também foram uma direção no enfrentamento da violência doméstica. De acordo com os dados da Divisão Estatística da Assessoria de Planejamento e Modernização do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça de Alagoas, no período de janeiro e meados de abril de 2020, foram concedidas 225 medidas protetivas a mulheres vítimas de violência doméstica. O número cresceu significativamente em comparação ao mesmo período de 2019. Assim, as mulheres, enquanto grupo que ocupa os empregos mais precários, a linha de frente dos serviços de saúde no combate ao novo coronavírus, estão diretamente no cuidado doméstico ou institucional, representam um grupo de grande vulnerabilidade e que carece de políticas públicas voltadas para eliminar estas desigualdades. Quando se observa a raça, as mulheres negras são as mais atingidas pela pandemia. Segundo informações do Mapa da Violência de 2015, os homicídios de mulheres negras no Brasil saltaram de 1.864 em 2003 para 2.875 em 2013. Em 10 anos. Tá? Eu trago só para vocês verem a evolução, mas tem dados mais atuais. Estes dados revelam que as mulheres negras são as principais vítimas de violência doméstica no Brasil, sendo que as vítimas de crimes violentos são mulheres jovens, a maioria entre 12 e 30 anos, negras e pobres, o que evidencia como a classe é determinante em nossa sociabilidade capitalista, patriarcal, racista e heteronormativa. Assim, as relações patriarcais de gênero constituídas ao longo da sociedade capitalista determinam, ao mesmo tempo em que são determinadas por relações desiguais e hierárquicas entre os sexos, assegurando aos homens o privilégio e poder frente às mulheres. E aí eu trouxe só algumas questões fundamentais quando a gente pensar políticas públicas para as mulheres. Primeiro, pensando na autonomia econômica, igualdade no mundo do trabalho com inclusão social, porque geralmente quando a gente pensa o plano, né, as políticas públicas, a gente divide por questões, né? Então, essa questão da autonomia e o mundo do trabalho. A gente precisa ampliar o acesso das mulheres ao mercado de trabalho, promover a oferta de equipamentos sociais que contribuam para ampliar o tempo disponível das mulheres, creches, escolas de tempo integral, lavanderias e restaurantes comunitários, centro de cultura, esporte, lazer, etc. Promover a autonomia econômica e financeira das mulheres por meio de assistência técnica, acesso ao crédito, de agricultura, de apoio ao empreendedorismo, associativismo, cooperativismo, economia solidária e comércio. Promover a proteção social das mulheres em situação de vulnerabilidade, contribuindo para o rompimento do ciclo da integralidade da pobreza, né, intergeracionalidade da pobreza e para a melhoria de condições de vida de sua família, para que aquelas mulheres, né, que tiveram uma vida sempre difícil, as filhas não vivem assim, porque a ideia é que sempre esse ciclo está se repetindo, né? Claro, por falta de acesso à educação, por falta de acesso à saúde, às políticas, enfim. Garantir o cumprimento da legislação e promover a valorização do trabalho doméstico remunerado e não remunerado. Isso é fundamental. Infelizmente, apesar da lei, né, a gente ainda vai ver que as empregadas domésticas, de uma forma geral, vivem sem nenhuma condição, nenhum direito assegurado. Regulamentar a lei no âmbito municipal, né, no âmbito do município, que se estende a licença maternidade para 6 meses para as iniciativas privadas. Por exemplo, o comércio, as empresas privadas que não têm, né, essa questão dos 6 meses. Educação inclusiva, não sexista, não racista, não homofóbica e não lesbofóbica. Então, que propostas a gente pode pensar? Incluir as disciplinas de relações de gênero, étnico-racial, pessoas com deficiência, geracional, diversidade sexual, no processo de formação do profissional,
como também, né, entre os estudantes, consolidar a transversalidade na formação continuada nos eixos, nesses eixos que eu falei, campanhas educacionais de enfrentamento à transfobia, lesbofobia e homofobia. Uma das questões muito bom, né, que a Patrulha Maria da Penha ela faz, inclusive na minha pesquisa eu trago todos os dados, né, que a gente tem uma parceria, é que eles também fazem atividades educativas na escola. Porque a gente esquece isso. A Lei Maria da Penha não é só a punição, ela tem uma dimensão educativa. Esse é um diferencial nessa lei. Mas, infelizmente, quando eu falo, os estados, né, o poder, o governo, né, os governos. Saúde das mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos. Assegurar o direito aos métodos contraceptivos irreversíveis, como a laqueadura, vasectomia, enfim. Capacitar os profissionais da rede de enfrentamento à violência contra a mulher em Maceió. Propor a capacitação das unidades de saúde de urgência e emergência quanto ao atendimento da mulher vítima de violência. Apesar de que a gente sabe que muitos já foram feitos, né, alguns, mas a gente sabe que a gente tem que estar sempre nesse processo de capacitação. Garantir a reprodução assistida e inseminação artificial através do SUS a todas as mulheres que têm dificuldade de engravidar por via tradicional, ou seja, pela questão orgânica ou de identidade sexual, por exemplo, as mulheres lésbicas, né? No caso, eu sou uma mulher lésbica e para que o André Leon chegasse na minha vida, né, infelizmente, a gente teve que pagar, né, de fazer todo o processo via privada, né, empresa privada. Mas o SUS, ele garante isso, mas a fila do SUS é muito demorada, né, porque não tem. Aqui no estado de Alagoas, eu ainda não vi nenhuma mulher que conseguiu, porque realmente é todo um processo. Mas, enfim, nós precisamos lutar por essas questões. Enfrentamento de todas as formas de violência contra a mulher. Então, a criação da Secretaria Municipal de Política para as Mulheres. Aqui a gente tem, né, não uma secretaria, a gente tem apenas um espaço lá, que é importante, mas a gente precisa mais. Capacitação da Guarda Municipal é importantíssimo, né, sobre a lei, no atendimento às mulheres vítimas de violência dos grupos mais vulneráveis. Ampliar o número de centros de referência e atendimento às mulheres em bairro, principalmente nos bairros que a gente tem esse perfil. Então, a gente sabe que são os bairros onde mais acontece a violência. Então, é importante ter lá perto, porque às vezes a mulher não tem nem o dinheiro para descer, para ir para o centro, ou para ir para outro local para fazer a denúncia, ou para ser atendida, né? Ampliar, reformar e aparelhar os CRAS, CREAS e Casa-Abrigo, criação do Centro de Referência criação do Centro de Referência de Delegacia da Mulher em todo o estado, e mais aqui em Maceió, né, que funcione nos três turnos e com profissionais qualificados. Criar e fortalecer os grupos reflexivos de mulheres nos CRAS, nas associações de bairro, porque o CRAS é onde realmente chega, no CRAS e no CREAS. Por quê? Porque as mulheres acabam tendo aquele momento, então a gente faz uma roda de conversa e de repente a gente vai descobrindo várias denúncias, várias situações de violência, e muitas vezes essa mulher nem se entende que está sofrendo violência, principalmente quando é a violência psicológica e sexual, né? Então, são questões. E quando a gente identificar isso, que a gente possa encaminhar, né, para o CREAS, para que se faça o que deve, os encaminhamentos. Divulgação sistemática, ininterruptamente, da Lei Maria da Penha e dos direitos humanos das mulheres. Reforço e ampliação dos serviços do Núcleo de Defesa do Direito da Mulher e da Defensoria Pública Estadual. Criação de mais juizados na parte alta da cidade, com equipe multidisciplinar. Ampliação do quadro de servidores do Juizado de Violência Doméstica. Criação de espaço adequado no juizado para que a vítima não fique em contato com o seu agressor. Estrutura do Núcleo de Proteção da Mulher e Combate da Violência Doméstica no Ministério Público Estadual. Criação de mais unidades de saúde para atender as mulheres em situação de violência. Garantir, na lei de diretrizes orçamentárias, o orçamento e recursos públicos para a efetivação das políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. E em relação aos espaços da mulher
participação das mulheres no espaço de poder e decisão, a participação das mulheres, né, na direção dos partidos, dos sindicatos, creche espaço para as crianças ficarem nos encontros nacionais, estaduais e municipais, porque muitas vezes as mulheres não participam desses espaços de poder, porque não tem com quem deixar o filho, porque não consegue, né, associar. É como se a gente estivesse sempre numa encruzilhada, né? Ou eu vou ser uma boa profissional, ou eu vou ser uma boa mãe. Ou eu vou fazer um mestrado, ou eu vou cuidar dos meus filhos e da casa. Né? Então, parece que a gente está sempre nessa encruzilhada. Então, nós temos que criar espaços que nos liberem dessa encruzilhada. Nós não precisamos fazer essa opção. Eu posso ser uma excelente mãe e posso ser uma pesquisadora, cientista, posso ser uma militante, posso ser o que eu quiser. Formação para as mulheres nos partidos, destinação do fundo partidário para a formação e capacitação política das mulheres, incentivar grupo de organização mulheres na comunidade. Direito à terra, moradia digna e infraestrutura social. Então, promover a reforma agrária, promover a revisão do plano diretor, né? Promover a garantia da posse do espaço para as comunidades tradicionais, pescadoras, marisqueiras, artesãs, agricultoras, para que elas fiquem próximas do espaço, né, de trabalho, de produção. Fortalecer a participação de liderança feminina no espaço de controle social. Implantar políticas de assistência técnica aos grupos produtivos de mulheres, do artesanato. Garantir programas de habitação a prioridades e percentuais de vaga para as mulheres chefes de família, incorporar indicadores de gênero, quantitativos e qualitativos em todas as pesquisas. Em relação à cultura, criar cultura, comunicação e mídia igualitária, democrática e não discriminatória. Criar mecanismo de monitoramento e combate à publicidade e propaganda de conteúdo depreciativo à imagem da mulher, aqui em Maceió e em Alagoas. Apoiar a iniciativa de capacitação de comunicadores com abordagem de questão de gênero, raça e etnia na mídia. Garantindo o projeto político pedagógico das escolas públicas e particular, que nos intervalos sejam divulgados em sistema de som e TV, campanhas de incentivo à igualdade de gênero, raça, etnia, bem como da educação midiática, garantir investimento para ampliação do alcance de veículos públicos de comunicação, por meio de aquisição de novos equipamentos e realização de produtos públicos, assegurando maior acesso à participação da mulher alagoana. Então, esses são alguns elementos que eu trouxe só para a gente pensar o que a gente está querendo com políticas públicas, né? Esses eixos, esses nortes, mas tem muito mais. Por exemplo, uma lei municipal de proibição, por exemplo, de divulgação, de apoio a músicas machistas, a músicas homofóbicas, né? A esses shows de piadas, né, que não são piadas, que trazem a questão da mulher negra, do homem negro, a questão da raça, da sexualidade, enfim. Então, pensar, eu trouxe só alguns elementos, mas tem muito mais. A gente poderia passar aqui 5 dias, 5 meses, 5 anos só discutindo políticas públicas para as mulheres. E aí eu gostaria de finalizar, porque eu acho que já estamos, né? Daqui a pouco termina a live e dizer para vocês, eu quero terminar com uma frase de Elza Soares, que diz assim: a gente é criada para ser assim, mas temos que mudar. Precisamos ser criadas para a liberdade. O mundo é grande demais para não sermos quem a gente é. Elza Soares. Então, só agradecer, dizer que realmente eu falo rápido, porque eu tenho muita coisa e eu quero falar, quero colocar, mas que estou sempre à disposição e que em janeiro volto para construir, né, de forma mais direta o Conselho da Mulher. Obrigada, Mabel. Professora, a gente que te agradece, não é? Mas, assim, você trouxe muitas contribuições, né? E, como a gente costuma dizer, jogou um monte de coisas aqui para que a gente possa refletir, na verdade. E aí, quando você foi falando, a gente vai pensando, a gente que está no dia a dia, né? Eu trabalho diretamente com mulheres vítimas de violência, tanto no litoral norte de Maceió, e um grupo que a gente está trabalhando junto lá, do Santos Dumont, que é o CBDM. E aí a gente vem ouvindo, né?
muitas falas, muitos exemplos, muitas histórias, né? Muitos depoimentos, e como as coisas precisam ser esclarecidas para todas nós, mulheres. Né? Uma das coisas que eu acho importante que você trouxe aqui muito bem é que a gente possa entender, na verdade, que muitas coisas que estão acontecendo, na verdade, já estão lá. A Maria da Penha, né, a Lei Maria da Penha, ela tem lá uma série de questões, né, que pontua com relação à proteção de mulheres, as condições para que essas mulheres, que tratando especificamente das vítimas de violência, né, possam estar seguras e ter uma sustentação, uma estrutura de continuar vivas, não é? Isso tudo está lá. E quando isso acontece hoje, o que é que a gente precisa ter claro? É que uma pequena parte do que essa lei tão bem escrita e que custou tanto a sair está acontecendo. Né? É importante que a gente saiba que algumas questões que estão acontecendo é o que já está lá. Né? Outra coisa que você pontuou bem é a importância, né, de que, e aí vamos falar de Marcel, que é onde nós estamos, a gente espera, e é algo que o Conselho precisa estar junto, eu acredito que com a Câmara de Vereadores, enfim, precisa estar articulado com o Executivo para a criação dessa Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher. Apesar do empenho, né, do gabinete, mas quando se cria uma secretaria, os próprios mecanismos de financiamento, né, de estrutura, enfim, isso fica mais claro, isso fica melhor definido dentro de uma estrutura de Estado, dentro de uma estrutura de governo também. E aí você trouxe, assim, várias informações que eu saí anotando aqui, e aí eu já estou aqui, meu Deus, essa agora ou essa. E aí a gente não pode deixar de falar nessa situação de fome, não é? Que sempre existiu, como você bem disse, e que só veio a se acirrar, infelizmente, com a questão da pandemia do Covid-19. Né? Mas aí a gente tem observado que, apesar do Brasil ser um país onde a maioria desses lares desse país são sustentados por mulheres, e aí é uma contradição imensa aí, né? A maioria desses lares são sustentados por mulheres, as mulheres negras é quem estão, né? Se a gente pudesse colocar uma pirâmide lá no começo ou no fim, né, dessa questão da violência toda, e como algumas iniciativas está sendo preciso que algumas mulheres, né, passem a tomar frente para que umas possam garantir as outras. E aí eu quero trazer aqui o exemplo da Rede de Mulheres Negras de Alagoas, né, onde acredito que você deve ter conhecimento também, como esse grupo tem vestido uma camisa, né, de solidariedade, onde, na verdade, deveria ser bem mais amplo esse papel de garantir a vida, né? Porque primeiro você precisa comer para você poder estar de pé e correr atrás de qualquer outra coisa. A alimentação é a base, né, para a maioria dessa população, que isso tudo só veio a piorar, na verdade, né? A condição das famílias e principalmente chefiadas por mulheres. E aí a gente quer trazer uma outra questão, né? Você contou também aí a diversidade de mulheres, né? Mulheres brancas, negras, estudantinas, mas um público que, infelizmente, a gente ainda não consegue ter essa visibilidade, que são as mulheres, pessoas vivendo com deficiência. Então, a gente tem essa dificuldade, e aí eu fico aqui, poxa, a gente está à frente de uma live para mulheres, onde a gente não consegue trazer essa questão do acesso, da acessibilidade às mulheres surdas, enfim. Né? Isso é algo também que precisa muito ser pensado. Né? E pontuar aqui, só para a gente ampliar essa discussão, que você trouxe também, mas a ampliação das delegacias, não é, para mulheres. Você vê uma capital como Maceió, a gente tem 2 delegacias,
e, se não me falha aqui, alguém me corrige se eu estiver errada, 2 delegacias em Maceió, 1 delegacia em Arapiraca. Aí, se você pensa na extensão desse estado pequeno, que se a gente comparar Alagoas com outros estados do Brasil, é um estado pequeno, mas vamos pensar numa mulher que está lá, sei lá, em Mata Grande, Pariconha, lá no finalzão do Alto Sertão, em que condições ela vive e sofreu uma violência até que ela venha ter as condições de denunciar. Como é que essa mulher vai conseguir, né, essa denúncia? Aí, volto sim, concordo com você quando você fala da importância da capacitação dos profissionais, dos CRAs, dos CREAs, né, de como esses profissionais que estão lá na frente são importantes. Mas eu ressalto ainda, né, e aí eu trago as vivências do dia a dia, a importância dos conselhos tutelares quando acompanham e denunciam essas questões referentes ao abuso sexual, principalmente, né, de meninas. E assim, como isso se finaliza? Até onde vai? Houve a denúncia, a menina fez o delito, mas assim, até onde vai essa garantia de direitos? Isso chega só até aí e muitas vezes esse agressor, ele não é punido, porque até onde vai o papel de um e começa o papel do outro, e a importância disso tudo está bem claro. Então, eu acredito que são questões que a gente precisa muito refletir, e trago aqui, né, a importância de espaços como o do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que acaba sendo, é pequeno ainda. Eu vejo que tem pessoas que compõem esse conselho e outras que podem vir, e tem muito a contribuir, mas que ele precisa, sim, se fortalecer e que não seja o único, né? Essas políticas, para nós mulheres, elas precisam, eu acredito, Andréa, não sei se você concorda, não tem, diante de tudo que você falou, mas, assim, a gente precisa, de fato, ter um comprometimento, né? Um comprometimento maior com relação a tudo isso, principalmente quando a gente tem, infelizmente, né, como você trouxe bem no começo da live, esse título que Alagoas acaba recebendo com relação aos feminicídios. Gente, só agradecer muito, né? Pelo espaço e dizer que estamos aqui à disposição sempre. Eu acho que já deu uma hora que a questão não vai ficar gravada. Eu estava preocupada com isso. Pois é, né? Então, assim, a gente, em nome do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, né, a gente não quer encerrar a live, na verdade, né? A gente quer dizer que a gente vai dar uma pausa nessa live e que a gente já deixa aqui aberto, né, o convite à professora Andréa para que a gente volte a estar conversando, sim, de fato, sobre tudo isso que está acontecendo e a importância política, social, econômica e a importância da vida, né? De todas nós, mulheres, pretas, brancas, indígenas, das águas, enfim, todas nós. Então, a gente, em nome do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, quer agradecer à professora Andréa, né, pela disponibilidade de sempre, e quero agradecer também, né, a todas as pessoas que entraram aqui para nos assistir. A gente tem aqui a presença de conselheiras, olha aqui, a minha titular presente, né? E não podemos deixar de agradecer a 2 guerreiras que, assim, estão lutando muito por esse conselho, que é a assistente social Mônica Padilha, né, assessora técnica desse conselho, uma profissional, nossa, um exemplo dentro da assistência social aqui do município de Maceió, e a nossa querida Rayane, né, que é a pessoa que está lá no administrativo, né, a nossa advogada que está no administrativo, mas que nos dá todo o suporte, está aqui nos acompanhando, e a todas as conselheiras que estão aqui nos assistindo e as demais pessoas também, né? A gente está aqui, né? A gente trouxe aí. Mas a gente agradece muito, professora, agradecendo a todas as pessoas que estão
nos assistindo, e a gente termina assim, deixando essa reflexão, né? A importância que Marcel possa pensar na criação da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. É o Então, primeiro muito obrigada. mais Oi? importante. É o primeiro passo mais importante, a secretaria. Exato, a secretaria. Porque por mais que haja uma boa vontade, uma disponibilidade, né, mas assim, os serviços acabam ficando pequenas, né, importantes. Claro, a gente não quer desmerecer aqui o trabalho de quem quer que seja, tudo é muito bem-vindo. Mas quando isso tudo se transforma em uma política direcionada, a gente com certeza vai ter melhores resultados e mais força, né? Muito obrigada, professora Andréia, obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. Que tenhamos todos uma boa noite. Boa noite. Um beijo para todos, todos e todes. O afeto é revolucionário. Possamos nos abraçar após essa pandemia e lutar juntos e juntas. Sempre.